Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu quero deixar aqui uma rápida palavra para a nossa breve meditação nessa tarde abençoada de sexta-feira, amém? Eu gostaria de deixar com vocês aqui a leitura do Salmo, capítulo 107. É um salmo muito longo, porém é um salmo muito bonito. Eu gostaria que você ouvisse a leitura desse salmo. Salmo 107, versículo de número 1, diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou. Proclamem em alta voz. Contem a todos o que Ele os resgatou de seus inimigos. Porque Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Pelo que vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Porque Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão, em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram os conselhos do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados, caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa dos seus pecados. Não conseguiram nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças, que anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus. Depois que desciam às profundezas, foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade, aquietou as ondas. A calmaria os alegrou e os levou a um porto de segurança. Que louvem ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público, diante da comunidade e dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de águas em terra seca. Torna-se a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade dos seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminuírem em número e empobrecem por causa da opressão e da miséria e da tristeza, o Senhor os lança desprezo sobre seus príncipes e o faz vagar no deserto sem caminhos. Contudo, livra dos sofrimentos pobres e aumenta suas famílias como os rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberão
como tem sido leal o amor do Senhor. Deus, que nesses minutos que nós vamos ler a Tua Palavra e ouvir uma breve meditação, que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui meditar dentro desses poucos minutos aqui, sobre o Salmo 107, esse salmo que é um salmo muito bonito, muito interessante, que ele é um salmo que ele vai repetir algumas vezes alguns versículos, como se fosse uma afirmação para nós prestarmos atenção, para nós estarmos sempre ligados no que Deus está falando com a gente. E ele começa no versículo 1 dizendo: "Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre." A palavra dar graça quer dizer, sejam agradecidos a Deus, sejam gratos a Deus. E um dos piores pecados que um ser humano comete, o ser humano faz cada coisa terrível e horrível, na verdade, mas um dos piores defeitos que um ser humano pode ter na vida é algo chamado ingratidão. A ingratidão é algo extremamente terrível. E a Bíblia está dizendo que nós não devemos ser ingratos, ao contrário, devemos sempre agradecer a Deus por tudo que nós temos. Saiba que tudo que você conquistou até hoje na sua vida foi Deus que deu condição para você conquistar. Entendeu? Tudo foi Deus quem te deu, foi tudo que Deus deu condição para você conquistar. Até você que não serve a Deus, porque pela misericórdia de Deus foi que você conquistou. A casa que você está morando, a roupa que você veste, o emprego que você está trabalhando. Ainda que você fale, mas eu moro de aluguel, a minha casa não é própria. Você mora melhor que muita gente. Infelizmente, existem milhares de pessoas que estão morando na rua, e isso é muito triste. Segundo uma estatística que foi feita, um levantamento há um tempo atrás, só aqui na cidade de São Paulo, existem aproximadamente 40 mil pessoas, de 40 a 60 mil pessoas morando nas ruas. Veja, isso é muita gente, pessoas que não têm um lar para viver. Então o fato de você estar morando, ainda que seja de aluguel, já é uma grande vitória, porque esta casa, mesmo sendo de aluguel, foi Deus que lhe deu condição para você poder alugá-la. A comida que você se alimenta, a roupa que você veste, esse celular pelo qual você está me assistindo, ou computador ou tablet, eu não sei, a sua própria internet que você está pagando para poder me assistir e para poder navegar aqui pelo Instagram e pelas outras redes sociais, tudo que você conquistou e teve foi Deus que te deu, por isso você deve ser sempre grato ao Senhor. E aí ele vai falando no versículo 2, eu vou resumir o texto, porque se eu for explicar o versículo inteiro aqui, o salmo inteiro, eles são 43 versículos, eu poderia ficar aqui 1 hora falando, mas não é a minha intenção fadigar ninguém com 1 hora de live. Então só vou falar aqui só mais alguns minutos. Então, resumidamente falando, o versículo 2 ele vai dizer: "O Senhor os resgatou, proclamem em alta voz, contem a todos que ele os resgatou de seus inimigos, porque ele remiu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos. Chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos, o conduziu por um caminho seguro, e em suas cidades onde pudessem morar. Que louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade." Então esse texto aqui ele vai dizer do versículo 2 até o versículo de número 8 que nós temos motivos suficientes para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e também para dizer para outras pessoas. Talvez você não tenha a habilidade de pregar a palavra, de ministrar a palavra, de abrir a Bíblia, como eu estou fazendo aqui, ler um texto, explicar, mas se você contar para as pessoas apenas o que Deus já fez na sua vida, o que Jesus já te libertou, a doença que Ele curou, a forma que Ele trabalhou naquilo que você estava buscando, isso já é uma tremenda pregação do Evangelho. E é exatamente o que Ele fala aqui do versículo 2 ao versículo 8, que nós devemos contar para as pessoas o que Deus fez em nossa vida. Versículo 9: "Pois ele sacia o sedento e enche de coisas boas os famintos. Estavam sentados na escuridão em terras profundas, presos com algemas de ferro de sofrimento." Era assim que nós estávamos vivendo de uma forma presa, oprimida. Talvez eu falo aqui com pessoas, eu não conheço o coração de cada um, não conheço, mas embora todos que eu tenho aqui eu os conheça, mas eu quero lhe dizer algo: quem conhece a tua mente e a tua vida é Deus.
E talvez você conhece alguém também que está vivendo assim, de uma forma oprimida, uma pessoa que está presa num vício, uma pessoa que está presa em algo que não consegue se libertar. O texto está dizendo que esse Deus nos ajuda a se libertar, porque ele fala aqui no versículo: estavam sentados na escuridão, em trevas profundas, presos com as gemas do sofrimento. Se a pessoa se encontra presa, oprimida, angustiada, depressiva, com muitos problemas na vida, há um Deus que pode ajudar esta pessoa, e o nome dele é Jesus. Ele tem poder para libertar a sua vida. Versículo 11: rebelaram-se com as palavras de Deus e os desprezaram os conselhos do Altíssimo. Por isso os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe que a pessoa, nós seres humanos, nós já nascemos em pecado. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Nenhum dos seus amigos, ninguém da igreja é perfeito. Por quê? Porque nós não somos. Infelizmente, por causa da natureza pecaminosa, pelo fato de nós já nascemos em pecado e estarmos em pecado, nós, pela situação do pecado, somos imperfeitos. Então, por isso, nós só seremos perfeitos no dia que Jesus vier buscar a sua igreja e levar a sua igreja, no dia do arrebatamento. Aí sim, aí nós seremos perfeitos. Do contrário, enquanto estamos nessa terra, nós somos completamente imperfeitos. Isso nos faz, nós dependemos de Deus, porque se nós somos falhos e pecadores, é aí que nós precisamos de Deus, não é verdade? O próprio Jesus vai dizer no Evangelho assim, no livro, se eu não me engano, em Mateus, ele vai dizer assim, as pessoas que estão boas não precisam ir para o médico, não precisam buscar um hospital, apenas as pessoas que estão doentes. Ou seja, por que eu preciso de Deus? Porque eu sou uma pessoa boa? Não, porque eu sou uma pessoa ruim. Porque eu sou uma pessoa falha, sou uma pessoa pecadora. É por isso que eu preciso de Deus, é por isso que eu preciso da ajuda de Deus. Eu necessito de Deus porque eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa pecadora. Por isso que você precisa de Deus, por isso que a sua família precisa de Deus, por isso que seus amigos precisam de Deus, porque todos nós somos pessoas más, que precisamos cada vez mais melhorar. Por mais que você possa dizer que você é uma pessoa boa, e eu acredito nisso, que você é uma pessoa boa, que existam pessoas boas, eu acredito nisso. Mas eu estou dizendo aqui da natureza humana. A natureza humana é uma natureza pecaminosa, é uma natureza pecadora, e essa natureza pecadora faz a pessoa ser má, está entendendo? Vamos lá, por isso precisamos de Deus. Versículo de número 13: em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todos os seus sofrimentos, tirou-os da escuridão das trevas profundas, quebrou as suas algemas. O texto está dizendo o quê? Que Deus agiu com libertação. Quando você vai até Jesus, quando você vai até Deus, Deus entra na sua vida e promove uma libertação na sua vida, uma libertação no seu ser. Versículo 15: louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Quer dizer, não há nada que Deus não possa fazer. Por maior que seja o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, as coisas que você está enfrentando, não há nada que Deus não possa resolver, porque Jesus tem poder para resolver todas as coisas, trazer solução para todos os seus problemas. Versículo 18. Não conseguiam nem pensar em comer, estavam à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Sabe o que me lembra esse versículo aqui? Me lembra uma pessoa depressiva, me lembra uma pessoa angustiada. Quando a pessoa se encontra numa depressão muito profunda, a pessoa não tem vontade de comer, a pessoa não tem vontade de tomar um banho, a pessoa não tem vontade de sair, a pessoa não tem vontade de ver amigos, a pessoa não tem vontade de nada, ela só pensa na morte, ela só pensa em sair dessa vida. Pois eu vou lhe falar uma coisa: Deus é tão poderoso que até a depressão, que é conhecido como o mal do século, Jesus tem poder para jogar por terra a depressão. E glória a Deus por isso. Versículo 20: enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Sabe o que Jesus liberta as pessoas?
pelo poder da palavra de Deus. Cada vez que você vai na igreja, em um culto, e você encontra ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém com uma Bíblia na mão assim, por exemplo, eu estou com a Bíblia aqui, ó. Quando você encontra alguém pregando a palavra de Deus, você encontra alguém ministrando a palavra de Deus, alguém falando de Jesus, essa pessoa, ela vai ministrar o quê? A libertação. Porque a libertação ocorre pela palavra. A fé vem pela palavra. Quando você para ouvir a palavra de Deus, quando você para ouvir a palavra do Senhor, essa palavra traz libertação para a sua vida, essa palavra promove uma mudança na sua vida, e essa palavra também acrescenta a fé na sua vida. Essa palavra traz mudança. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é aquilo que transforma a pessoa. A pregação não é algo que vai fazer as pessoas virarem religiosas, fanáticas, nada disso. A palavra de Deus é que vai trazer mudança. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Estou usando a tradução NVT, mas na tradução Almeida Revista Corrigida está escrito: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aqui na tradução que eu estou usando, que é muito boa essa tradução, recomendo ela, é uma tradução muito abençoada também, que diz: portanto a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quais são as boas novas de Cristo? A pregação da palavra. A pregação gera fé, a pregação gera transformação. No culto nós temos 3 partes principais do culto, que é o louvor, que é as orações e que é a pregação. O louvor, ele vai animar a igreja, ele vai animar o culto, ele vai animar a nossa vida. As orações vão nos fortalecer, mas o que realmente vai transformar vai ser a palavra, vai ser a pregação. A pregação realmente é o que vai transformar. Então a palavra, a pregação é o que transforma a vida. Versículo... Deixa eu ver, eu parei no versículo 22, 21... Isso, versículo 21. Eu estou lendo o Salmo 107. Que louvem o Senhor por seu grande amor, pelas suas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e que anunciem as obras com canções alegres. Aqui ele vai falar 2 coisas. Ele vai dizer primeiro, louvem o Senhor. A palavra louvar quer dizer exaltar as qualidades em alguém. Quando você louva, quando você está... por exemplo, já ouviu aquela expressão? Eu louvo a Deus pela vida de tal pessoa. Então quer dizer que eu vou adorar aquela pessoa que eu estou louvando a ela. Não. Louvor é apenas uma expressão de dizer, eu vejo qualidades naquela pessoa. Então louvar é você ver qualidades boas em alguém. Entendeu? Então quando ele fala louvem ao Senhor, quer dizer, eu vejo qualidades, virtudes em Deus, porque Deus tem sido bom para com a humanidade. Aí você vai dizer, como assim tem sido bom com a humanidade? O mundo está completamente ruim, o mundo está um caos, o mundo está uma aflição, está uma luta, está uma dificuldade. Como assim Deus é bom? Pois bem, o mundo está ruim, as coisas estão difíceis por causa do pecado da humanidade. Lembra que eu comecei falando sobre isso? Eu comecei a falar sobre o caso do pecado? Que ele vai dizer exatamente isso, no versículo 11, eu vou voltar de novo, só para relembrar. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Quer dizer, as pessoas se rebelam contra Deus. Quando a pessoa ela é uma pessoa que ela vai contra Deus, vai contra a palavra, vai contra a igreja, vai contra pastor, vai contra tudo aquilo que só tem feito bom para a humanidade, a pessoa está se rebelando contra o próprio Deus. Foi Jesus que falou assim, quando eu envio você para pregar a palavra, e a pessoa rejeita a palavra que você vai pregar, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando a mim. Foi o próprio Jesus que falou isso. Quando você vai evangelizar alguém, entregar um folheto, convidar alguém para a igreja, e a pessoa fala, não quero saber de igreja, não quero saber, isso é fanatismo, e começa a falar um monte de coisa, a pessoa não está rejeitando o seu convite, ela está rejeitando o convite de Deus para aquela pessoa. Porque você não vai ali levar a pessoa para evangelizar com a sua vida. É como eu sempre digo,
Eu nunca subi no altar para pregar e falar da minha vida, porque se eu falar da minha vida, eu não posso converter ninguém. Eu posso usar a minha vida, como eu falei aqui há alguns minutos atrás, eu posso usar a minha vida para evangelizar pessoas, para trazer a Cristo, mas eu não posso converter pessoas com a minha vida. A conversão é feita por Deus, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. É a palavra que vai converter a pessoa. É lógico que a gente tem a sabedoria para entender o que eu estou dizendo. É lógico que o meu testemunho de vida, a minha vida com Deus, vai servir como exemplo para as pessoas. Mas a conversão só é feita por Deus. Eu não posso converter você. Você não pode converter seus parentes, sua casa, sua família. Porque isso é feito exclusivamente por Deus. A obra da conversão, ela é feita exclusivamente por Deus. Não é feita por ninguém. Só Deus pode converter as pessoas. Só Deus pode fazer a obra da conversão. É exatamente isso. Ninguém pode converter ninguém. Mas, irmãos, amigos, todos vocês que estão assistindo, todos vocês que estão aqui interagindo, quando nós entendemos que o ser humano, ele é mau por natureza, ele é falho por natureza, e ele se rebela contra Deus, há consequência. Por que você acha que o mundo está tão ruim? Por que você acha que está acontecendo tanta coisa ruim? Por culpa de Deus? Não, por causa da rebeldia e dos pecados das pessoas. Se você ler a Bíblia lá no começo de Gênesis, você verá que Deus só enviou o dilúvio, não porque Deus queria destruir o mundo, mas porque o mundo estava contaminado pelo pecado. Então, pelo fato do mundo já estar contaminado pelo pecado, teve que haver o quê? Uma transformação, e essa transformação veio através do dilúvio. Após haver o dilúvio, você vai ver que no texto de Gênesis vai estar escrito assim, que Deus fala: eu me arrependi de ter feito o ser humano. Será que Deus se arrependeu mesmo de ter feito o homem? Claro que não. Deus ama a humanidade. Ali é uma expressão, uma forma de dizer que Deus estava decepcionado com as pessoas. Deus não se arrependeu de ter feito o ser humano. Deus ficou decepcionado porque o ser humano, ele é mau. Mesmo assim, Deus oferece um escape para o ser humano. Veja como Deus ama a humanidade. Mesmo as pessoas sendo más, mesmo o ser humano sendo mau, Deus ainda enviou a solução. Qual é a solução? Eu quero ler para você no Evangelho de João, no capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, Evangelho de João, Novo Testamento. E o versículo que eu vou ler vai ser o versículo de número 16. João 3:16, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Veja bem, o mundo são pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que enviou Jesus para salvar as pessoas. Veja que o amor de Deus é tão grande que Deus enviou Jesus para salvá-los. Deus não quer ninguém no sofrimento. Tanto é que a palavra aqui vai dizer: porque Deus amou o mundo Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça. A palavra perecer quer dizer sofrimento. Então, quando a pessoa recebe Jesus na sua vida, ela entrega a sua vida para Jesus, ela deixa de sofrer, ela abandona o sofrimento. O sofrimento a abandona. Por quê? Porque a pessoa vem até Jesus, Jesus vem até ela e o sofrimento vai embora. É necessário entregar a vida a Jesus. Mas voltando no Salmo, para nós continuarmos. Eu parei no versículo 22. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças, que anunciem as suas obras com canções alegres. Oferecer sacrifício. O que é sacrifício? Dedicação. Como é que nós oferecemos sacrifícios a Deus? Como é que nós podemos nos dedicar a Deus hoje? Oferecendo a nossa vida a Deus. Oferecendo a nossa vida para servir a Deus. Oferecendo a nossa vida para ir aos cultos, para buscar a Deus, para buscar a palavra, para receber oração, para estar em comunhão com os irmãos, para agradar a Deus. E aí agora ele vai falar do louvor, que eu falei agora há pouco. Anuncie as suas obras com canções alegres, através da adoração. Está vendo como é importante? Além de ter a palavra no culto, também tem que ter o louvor. Eu falei que o mais importante do culto é a palavra. Isso aí sempre vai ser.
a palavra mais importante. Mas o louvor também é importante, porque o louvor é adoração. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós estamos louvando, estamos falando e Deus está nos ouvindo, está recebendo a nossa adoração. Quando é a palavra, o efeito é contrário. Nós ficamos ouvindo, Deus fala conosco, que vem através do Espírito Santo, a palavra ao pregador ou à pregadora. Então o louvor é fundamental, a palavra é fundamental, ir à igreja é fundamental. Versículo 23. Viajaram pelos mundos em navios, percorreram rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem os ventos se levantam e agitam as ondas. Seus navios eram lançados aos céus e depois desciam às profundezas e foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. O que esse texto está dizendo? Aonde você for, você sempre vai ver a obra de Deus. Aqui está usando o exemplo da natureza. Ou seja, quando eu vejo a natureza e eu vejo as coisas que Deus criou, porque tudo que há nesse mundo foi Deus que criou. Quem criou as montanhas? Quem criou o planeta? Não teve nada de Big Bang, de explosão. O mundo veio através de uma explosão que gerou. Não. O mundo foi feito pela palavra de Deus. Diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou pela sua palavra. Disse Deus: haja luz, houve luz. Disse Deus: haja terra, houve terra. Tudo foi feito porque Deus criou. Tudo que foi feito porque Deus fez. Então tudo é criado e feito através de Deus. Então quando você está viajando, você está numa estrada, que você vê lá uma montanha muito bonita, você vê a praia. Tem gente que fala assim: não posso ir para a praia porque praia é pecado. A praia foi Deus que criou. Quando você vai em lugares muito bonitos nesse Brasil e até neste mundo, tudo foi Deus que fez. As praias, as montanhas, a natureza, os animais, o sol, o dia, a noite, o outono, o inverno, o mar, tudo foi Deus que criou. E ele fala exatamente isso sobre a criação de Deus. Versículo 28, em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou do seu sofrimento, acalmou a tempestade, aquietou as ondas, a calmaria os alegrou e ele os levou ao porto de segurança. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando a pessoa busca Deus, quando a pessoa vai até Deus, quando a pessoa busca a presença de Deus, Deus traz paz ao coração. Eu já conheci muitas pessoas perturbadas, pessoas que tinham problemas psicológicos, pessoas que tinham problemas de depressão, pessoas que até pensavam em morrer, tirar a própria vida. Mas quando foram até Jesus e buscaram a Deus, Deus agiu com libertação sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. É exatamente o que ele está dizendo, é exatamente o que ele está relatando aqui nos versículos 28, versículo 29 e versículo 30 desse Salmo 107. Deus abençoe, Esther, uma boa tarde. Deus abençoe. E uma boa tarde a todos que estão assistindo também. Deus abençoe, mulher de Deus. No versículo 31, ele vai dizer assim, eu estou lendo rápido assim para ganhar tempo, tá? Que louvem o Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que fez pela humanidade, que exaltem em público, diante da comunidade e dos líderes do povo. O que quer dizer isso? Nós nunca devemos ter vergonha de falar que nós somos de Deus. Eu nunca tive vergonha da minha fé. Quem me conhece aqui no Instagram ou em outras redes sociais, sempre soube que eu sou evangélico. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu sou crente, entendeu? Eu não tenho vergonha disso, não tenho vergonha da minha fé. Ao contrário, eu tenho muito orgulho da fé que eu tenho no Senhor, no meu Deus. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo para nós não negarmos a fé, não termos vergonha daquilo que Deus fez em nós, de onde Deus nos tirou, do que Deus fez em nossa vida. Amém? Versículo 33. Ele transforma os rios em desertos, em fontes de águas em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil, por causa da perversidade dos seus habitantes. Ele voltou a falar novamente. O mundo está ruim, não é por causa de Deus, é por causa das ações más dos seres humanos. Eu me lembro um dia que eu estava andando na Praça da Sé, isso já tem muitos anos, e todo mundo que vai na Praça da Sé sabe que próximo dali da Catedral da Sé, sempre tem aqueles pregadores que ficam ali pregando a palavra com a Bíblia na mão e tal, e sempre fica uma rodinha de pessoas acompanhando eles falando, né? E um dia eu estava passando por lá e eu vi um pregador
ministrando a palavra, e do lado de fora dessa rodinha tinha dois senhores conversando, e um falava assim com o outro: você sabe por que o mundo está muito ruim? Sabe por que o mundo tá complicado? E aí o outro tiozinho falou para ele: não sei não, por quê? É por causa do pecado do ser humano. Eu lembro disso até hoje, isso faz muitos anos, e é por causa do pecado mesmo. O pecado faz isso. O pecado faz que o mundo seja ruim. Esse mundo só está ruim por causa das pessoas. É o próprio ser humano que está fazendo este mundo ficar ruim. Mas quanto mais pessoas buscarem a Deus, mais Deus vai transformando esse mundo e esse planeta. Por isso é importante nós pregarmos a palavra, para que a palavra alcance, e quanto mais vidas são alcançadas, aprenda isso e saiba disso. Talvez você sabe, talvez você não sabe. Mas aonde tem uma igreja, sabe, é impossível aí no seu bairro não ter uma igreja. Hoje em dia vivemos num Brasil tão abençoado, num país tão abençoado, que cada estado do Brasil tem igreja evangélica, cada cidade tem igreja evangélica, cada bairro tem uma igreja evangélica. Tem bairros que tem até mais de uma. Aqui mesmo onde eu estou, agora neste momento deve ter uma, duas, três, acho que mais ou menos umas 8 igrejas, mais ou menos, só nessa avenida aqui. Então eu vou lhe dizer algo, isso é bênção. Cada lugar onde tem uma igreja é bênção para o próprio bairro. Então não fica falando ruim, criticando: mas que droga, abrir uma igreja, o crente, barulho e tal. É melhor que abra uma igreja evangélica perto da sua casa do que ter algo que vai prejudicar, algo que vai trazer perigo, algo que vai trazer criminalidade. É melhor ter alguém pregando a palavra de Deus, porque ali vai abençoar o próprio bairro. Jéssica, Deus abençoe, boa tarde também. Jesus te abençoe mais e mais, mulher de Deus. Versículo 36, já está terminando, o Salmo 107. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Sabe o que ele está dizendo aqui? A pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que serve a Deus, ela vai crescer. Ela vai crescer na sua vida financeira, ela vai crescer na sua vida sentimental, ela vai crescer na sua família. Ou seja, todo crescimento que a pessoa vai ter andando com Deus é porque o próprio Deus vai dar esse crescimento. Amém? Você está entendendo? Então andar com Deus não é andar de forma que vai criar um retrocesso. Ao contrário, andar com Deus vai trazer um avanço. Vai trazer um avanço. Essa semana mesmo eu estava pregando a palavra, lendo a palavra de Deus. Pregando não, apenas li um versículo aqui no culto. E esse versículo dizia o seguinte: que a pessoa que ela vem até Deus, Deus faz que essa pessoa viva em família. Sabe o que quer dizer isso? Tem pessoas que são solitárias, são sozinhos no mundo, não tem mais família, infelizmente, não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais ninguém. Mas essa pessoa, quando vem para a igreja, Deus preenche tanto o coração daquela pessoa que os irmãos da igreja se tornam a sua própria família. Os amigos que ele vai conhecer na igreja se tornam a sua própria família. O seu pastor, os obreiros, eles se tornam a sua própria família. Deus faz que o solitário habite em família, diz a palavra. Se eu não me engano, é no Salmo 27 que está escrito isso. O versículo não me lembro, mas está lá. Versículo 40. Ele vai falar de novo do pecado da humanidade. O Senhor lança desprezo sobre os seus príncipes e os faz vagar no deserto sem caminhos. Ou seja, a pessoa que vive debaixo de pecado, que vive debaixo de erro, infelizmente só vai colher coisa errada. Quem semeia o mal, colhe o mal. Quem semeia o bem, vai colher o bem. E quem busca a Deus, será abençoado. É a regra. Versículo 41. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta as suas famílias como rebanho de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Então a pessoa que serve a Deus, ainda que ela seja pobre, Deus honrará os pobres. Deus honrará a todos. Deus honrará a vida de cada um. É por isso que Deus abençoa cada lugar onde tem uma pessoa buscando a Deus, onde tem uma igreja, um crente buscando.
seja num bairro mais fino e mais chique do estado de São Paulo, seja lá em Alphaville, seja lá na Avenida Paulista, seja onde estiver, mas também seja no interior de uma favela, no interior de uma periferia, ali Deus também está para abençoar a todos. E o versículo 43 vai dizer o seguinte, finalizando o Salmo 107: quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Como tem sido leal o amor do Senhor. Lealdade. O Deus que eu prego e deixo essa ministração nessa tarde é um Deus leal. Lealdade. Lealdade também está ligada à fidelidade. Fidelidade, sinceridade, verdadeiro amor, sem falsidade. Assim é o nosso Deus. É um Deus que te ama como você é. É um Deus que te ajuda. É um Deus que mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, mesmo você estando em um mundo de pecado, Ele te ama e tem uma obra em sua vida. Então fica com essa palavra nessa tarde do Salmo 107 e que o Senhor possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e uma ótima tarde. E depois eu volto em algum outro horário com alguma outra palavra, algum outro momento de reflexão. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde nessa sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Glória